Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão de equilíbrio térmico, a questão número 8, e ela diz o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, o problema está pedindo a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, que deve se usar para chegar à temperatura de 30 graus Celsius. A temperatura do banho deve ser 30 graus Celsius. E para isso ele mistura água quente a 70 graus Celsius com água fria a 25 graus Celsius. Então, esse problema é um problema de equilíbrio térmico. A gente vai pegar e usar a equação da somatória das quantidades de calor trocada igual a zero. Então, a quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor trocada com a água fria é igual a zero. Bem, a fórmula da quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Bem, a temperatura final, nesse caso, ela é 30 graus Celsius. A temperatura inicial da água quente é 70 graus Celsius. E a temperatura inicial da água fria, 25 graus Celsius. Então, água fria, 25 graus Celsius. Então, a mistura vai ficar a quantidade de calor da água quente, a massa da água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a água quente sofreu, mais a massa de água fria vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura sofrida pela água fria, igual a zero. Então, a massa quente eu não tenho, eu quero saber. O calor específico da água eu posso cortar esse com esse, mas posso colocar 1, que vale 1, ele não deu, vamos considerar 1. A variação de temperatura da água quente é a temperatura final menos a inicial da água quente, mais a massa fria, eu também não sei, vezes o calor específico da água, 1, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial da água fria, tudo isso igual a zero. Essa temperatura final que eu estou falando aqui é a temperatura de equilíbrio térmico, que vale 30, que é quanto ele quer. Quanto ele quer que a água fique para tomar o banho com água morna. Então, a massa quente eu não sei. 1 vai embora. E aqui vai ficar a temperatura ambiente, a temperatura de equilíbrio térmico é 30, menos a temperatura da água quente, que é 70 graus Celsius, mais a massa da água fria, vezes 1 vai dar a massa da água fria, que multiplica a temperatura final é 30, menos a inicial da água fria, que é 25. Fecha o parênteses, tudo isso igual a zero. Então, a massa quente vezes 30 menos 70 dá menos 40. Mais a massa de água fria, 30 menos 25 é 5. Tudo isso igual a zero. Bem, menos 40 vezes a massa da água quente. Mais com menos, 40 vezes M quente fica assim. E esse aqui vai ficar 5 vezes a massa fria igual a zero. Então, menos 40 vezes a massa quente vai ser igual, esse aqui que está positivo eu vou jogar negativo, 5 vezes a massa fria. E eu vou multiplicar por menos 1, porque aqui está negativo. Então, menos com menos é mais, vai ficar 40 vezes a massa quente igual, menos com menos é mais, vai ficar 5 vezes a massa fria. E o que eu estou pedindo, ou melhor, o que o exercício pede é a relação da massa quente
pela massa fria. Quanto vale isso? Para eu encontrar, eu tenho que pegar essa massa fria e jogar dividindo para cá. O 40 que também está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar massa quente pela massa fria é igual a 5 dividido por 40. Então a gente pode simplificar aqui por 5. Vai 5 em cima e por 5 embaixo. Então vai ficar que a massa quente dividido pela massa fria vai ser igual. 5 por 5 é 1 e 40 dividido por 5 é 8. Então a relação é 1 sobre 8. A gente divide 1 por 8. 1 não dá para dividir por 8. Então a gente coloca o 0, uma vírgula, fica 10. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10 falta 2. A gente acrescenta um 0 e fica 20 dividido por 8. Dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 sobra 4. A gente coloca mais um 0. 40 por 8 é 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então a relação entre a massa de água quente pela massa de água fria dá 1/8, que é a mesma coisa que 0,125. Então a resposta é a alternativa B. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.